Só nessas 2 primeiras semanas do ano foram mais de 55 mil casos prováveis da doença no Brasil. É uma média de 2 casos por minuto. O Matheus Marques já está conectado aqui com a gente para falar sobre esse assunto, porque são números que colocam as autoridades em alerta mais uma vez, ainda mais depois do ano passado, quando o Brasil teve mais mortes por dengue do que nos 9 anos anteriores somados, Matheus. Exatamente, Bárbara, boa tarde para você, para quem está junto com a gente aqui no Conexão nessa sexta-feira. Contar para vocês que estou aqui em um ponto de vacinação no Rio de Janeiro, né? Aqui é um posto de vacinação. Tem um movimentinho, mas aqui são várias vacinas, mas a gente lembra que a vacina para dengue, né? Ela está sendo disponibilizada aqui no Rio de Janeiro para jovens de 10 a 14 anos, isso até o dia 31 de janeiro, primeira dose ou segunda dose. Então, para quem é pai aí de crianças de 10 a 14 anos, procurar os postos de vacinação. Esse é um dos pontos de vacinação. Agora esse horário do meio-dia e 45 é mais tranquilo, também está um calorzão aqui no Rio de Janeiro hoje, que a gente está vendo o sol aqui mesmo aqui dentro, mas dá para fazer a vacina e depois essa data aí vai ampliar a cobertura vacinal, isso aqui no Rio de Janeiro. Procure aí a sua cidade também como é que está a vacinação. Mas falando sobre os dados, gente, já quero colocar na tela para compartilhar com vocês, porque aumentou aí o número de casos de registro de dengue. Olha só, a gente pegando só o ano de 2025, que é o que a gente está, foram só 16 dias, a gente já teve mais de 55.500 casos prováveis aí de dengue em todo o Brasil. Já tivemos a confirmação de 4 mortes e também 62 mortes estão em investigação. É um número bem alto. Nossa próxima tela mostra pra gente como foi o ano de 2024, que a gente viveu uma epidemia de dengue aqui no Brasil. Foram 6.636.763 casos prováveis, mais de 6 mil mortes confirmadas e 831 em investigação no ano de 2024. E quando a gente pega por estados, vamos colocar aí na tela para você. Aí a gente consegue ver aí São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesse ano são os que têm mais casos prováveis até agora. E contar para vocês que falando aqui do Rio de Janeiro, quando a gente compara 2025, que é o ano que a gente está, com 2023, aumentou 30%. Por que a gente compara com 2023? Porque ainda a gente não tinha ali epidemia na época, né? Por isso esse comparativo. A gente foi atrás do Ministério da Saúde para entender o porquê também desse aumento do número de casos. Vamos ouvir. Nosso imaginário ficou durante 3 anos muito focado em cima da Covid-19 e acabamos descuidando dessa velha e conhecida amiga nossa que é a dengue, descuidando dos criadouros potenciais que estão dentro das nossas casas, que estão nos nossos quintais, que estão nos terrenos baldios ao lado das nossas casas. Então, a conjunção desses fatores individuais, poder público, mais as mudanças climáticas e a circulação, ao mesmo tempo, sobretudo de 3 sorotipos, mas na prática no Brasil, em algumas regiões, circulavam os 4 sorotipos do vírus da dengue, foi feito um combo com esses fatores que redundou nessa gigantesca epidemia. Pois é, tá aí a fala e muito se vê então daquela prevenção que é básica, né, gente? Que a gente aprende ano após ano, se dá na mídia, na televisão, em tudo que é lugar, todo mundo sabe que tem que cuidar ali dentro de casa, o vazio de planta, água parada. Para vocês terem uma ideia, mais de 80% dos focos de mosquito da dengue aqui no Rio de Janeiro estão dentro das casas das pessoas, então é o cuidado no dia a dia. Tem aquela orientação dos 10 minutinhos por semana, dá uma passeada ali pela casa, fica aqueles 10 minutinhos por ali, vê se tem algum foco, alguma água parada. Isso é muito importante para a gente não ter esse aumento. Como o secretário falou aí, né, a gente teve o período da pandemia que muita gente acabou deixando de lado esses cuidados básicos aí para dengue e por isso a gente foi tendo esse aumento ano após ano e uma expectativa de aumento para 2025 também. Aqui no Rio de Janeiro, hoje de manhã a gente foi no lugar onde é monitorado aí todo o esquema, né, todo onde está tendo mais focos, o que pode ser feito, quais as orientações, e a gente também procurou saber como é que está a situação aqui do Rio, já que comparando com um ano sem epidemia, que foi 2023, a gente está tendo nesse ano já um aumento de 30% no número de casos nesse comecinho de ano. Vamos ouvir. A gente tem muita gente que já foi infectada pelo dengue 1, pelo dengue 2. E o vírus 3, que é o que está circulando em outros estados do país, né, que está preocupando o Ministério da Saúde, ele está circulando em estados vizinhos. Se ele circular no Rio de Janeiro,
a gente tem uma previsão de aumento de casos e pode ser uma epidemia explosiva, como foi em 2007, como foi em 2002. Existem, nas casas, nos imóveis, cerca de 80% dos criadores do mosquito. Então é importante a participação da população, eliminando os criadores, protegendo os criadores. Às vezes as pessoas precisam armazenar água, esses depósitos precisam ser protegidos, precisam ser tampados. Quem utiliza plantas com prato de xaxim, o prato de xaxim tem que ter areia até a borda. Gente, vamos voltar a falar sobre a decisão da Suprema Corte Americana, que, mantém aí basicamente o banimento do TikTok nos Estados Unidos um dia antes. É isso, Felipe Coalho, direto de Nova York, trazendo a informação para a gente. É no domingo, que em tese cai. Exatamente, Dani. Essa proibição vai começar a valer a partir deste domingo, que é dia 19 de janeiro, um dia antes da posse de Donald Trump, a não ser que a empresa encontre um comprador. A rede social ela tem 170 milhões de usuários só aqui nos Estados Unidos. É muito popular entre os jovens. Uma pesquisa diz que 63% dos adolescentes entre 13 e 17 anos têm TikTok. Desde a semana passada, a Suprema Corte Americana deu indicativos de que manteria a lei em vigor e manteria o prazo deste domingo. Em abril do ano passado, o presidente Joe Biden sancionou uma lei exigindo que a empresa chinesa ByteDance, que é a dona do TikTok, vendesse a operação do aplicativo nos Estados Unidos até 19 de janeiro de 2025 ou enfrentaria uma proibição nacional. O medo das autoridades americanas é que o aplicativo colete dados dos usuários e forneça esses dados ao governo chinês. Há uma preocupação de que dados confidenciais dos usuários, como informações de localização, fossem repassados. Além disso, uma preocupação sobre possíveis recomendações de conteúdo para desinformação. O TikTok nega essas acusações. O presidente eleito Donald Trump e outros parlamentares vêm sinalizando apoio para que o prazo dado para que o TikTok venda as operações aqui nos Estados Unidos seja estendido. Trump, que vai tomar posse no dia seguinte à entrada da lei em vigor, disse que deveria ter tempo para buscar o que ele chamou de uma solução política para essa questão. Trump também sugeriu que poderia assinar um decreto para neutralizar a lei que bane o aplicativo aqui nos Estados Unidos. Agora há pouco, Trump publicou numa rede social que conversou por telefone hoje cedo com o presidente chinês Xi Jinping. E um dos assuntos discutidos pelos dois foi justamente o TikTok. Mas é um assunto complicado. A Casa Branca publicou uma nota informando que não vai exigir o cumprimento dessa lei agora e que vai deixar para a próxima administração, para a administração de Donald Trump. Só que é o seguinte, Dani, para finalizar, o CEO do TikTok, o Shou Zi Chew, ele foi convidado e vai comparecer à posse de Donald Trump, ao lado de Mark Zuckerberg e outros gigantes aí da tecnologia. Então, muitos aí dizem que essa proibição, se acontecer, vai durar apenas um dia. Quando Trump assumir, provavelmente, ele deve ficar do lado, aceitar os pedidos que o CEO do TikTok está fazendo. Querido, obrigada da nossa conversa. Eu vou direto falar com ele. Vem para cá, Fernando Gabeira, pedir para você estar aqui conosco nesse tempo que temos, porque, Trump fez questão de ligar para Xi Jinping e tratar do gigante da tecnologia, que tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos e que, pode ser banida do país. Exatamente, Dani. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É muito interessante que os países possam ter a força de determinar quais são as redes sociais que podem operar nos seus limites. E é interessante que não são todos do mundo, né? Você vê que a China tem 3 redes sociais, imitando um pouco, uma imitando o TikTok, que não é lá, ele não funciona assim, outra imitando o WhatsApp, com algumas funções mais, mas ela também tem o domínio das redes no seu país. E os Estados Unidos agora entram com essa decisão, não pode haver o TikTok porque tem donos estrangeiros. Você imagina se nós tivéssemos essa disposição no Brasil, nós não conseguiríamos impor essa lei porque nós somos dependentes dessas redes sociais. Hoje, no estado de São Paulo, eu publico um artigo exatamente sobre o tema, mostrando quais seriam os passos através dos quais um dia a gente poderia se tornar menos dependente das redes sociais e mais capazes de, se necessário,
tomar uma decisão como essa que a Corte dos Estados Unidos tomou. Gabeira, muitíssimo obrigada, né, pela sua participação, pelas suas palavras. Realmente é um tema que a gente pode aqui desdobrar em inúmeras discussões e a gente vai seguir acompanhando, é claro, né? Agora, gente, 12h54 pelo horário de Brasília. Eu agradeço demais por mais essa temporada aqui no Conexão, principalmente a você, Dani, que está sempre sendo tão gentil. E o estúdio está chegando com a Leilane Neuber, que volta para cá na segunda-feira, né, Dani? É isso, gente. Bárbara, eu quero agradecer seu profissionalismo, sua leveza, sua parceria, sua tranquilidade. É inspirador sempre, eu já disse isso várias vezes, ver você trabalhar com leveza, doçura, sorriso no rosto e muito comprometimento sempre. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Volte mais vezes, a Conexão é sua casinha também. Na Só segunda-feira temos Leilane e Camila. Um beijo, princesa. Muito obrigada. Beijo.